A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, Aleluia, Ele é a rocha. minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus! A paz do Senhor, amados. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai estar ouvindo essa ministração, mas eu já desejo de antemão aqui uma ótima terça-feira para você. Uma terça-feira abençoada, de vitórias, de realização de sonhos. Que Deus venha abençoar a sua terça-feira em nome do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é a presbítera Fabiana. E esse louvor é antigo, hein, amados? Mas ele tem tudo a ver com a ministração de hoje. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a unção da alegria. E esse louvor fala sobre a alegria, né? Nossa, eu amava esse louvor. Acho que foi um dos primeiros louvores, assim, que eu cantei. Que ele é muito antigo, né? E é um louvor muito animado, né? Eu amava esse louvor. Aí quando eu vi a palavra, eu já lembrei logo dele. Muito bonito, né? Muito legal, animado. Mas é isso aí, meus amados. Estamos aí nesse mês maravilhoso, né? Propósito do mês de março, que ainda é, né? Até o final do ano, construindo sonhos e recebendo o batismo de unção, o azeite sobre nós. Glória a Deus. Quem já recebeu aí o azeite, hein? Eu já recebi. E eu quero receber mais, porque eu quero se transbordar desse azeite em nome do Senhor Jesus. E hoje o tema, como eu já falei, é a unção da alegria. Nós vamos falar sobre alegria. Meu Deus, que tema gostoso, né? Eu amei, porque eu sou uma pessoa muito alegre, amados. Meu Deus do céu. Quem me conhece sabe. Eu dou risada por tudo. E tudo eu acho graça e eu dou risada com muita vontade. Eu sou muito assim, espontânea. Eu amo dar risada. E eu acho que a vida tem que ser assim mesmo, né? A gente tem que rir, se alegrar, né? A alegria, o sorriso faz bem para a saúde. Eu já ouvi falar que faz bem até para a pele, para o rosto. Então, a gente dá risada mesmo, né? A gente sorri, porque o contrário de alegria é a tristeza. E a tristeza é tão ruim, né, amados? Tristeza não é bom, né? Uma pessoa triste é uma pessoa que está sofrendo, né? E isso é muito ruim, né?
Por isso que a gente precisa receber esse óleo, né? Essa unção da alegria nas nossas vidas. E se você ainda não tem, você vai receber hoje, em nome do Senhor Jesus, eu creio. E o texto está lá em Salmos 45, versículo 7. Salmo 45, versículo 7, que diz assim: Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, ó teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Amém? Queria ler também aqui uma outra passagem que está em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, que diz assim: O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então, meus amados, é melhor, né, ter o coração alegre, né? Em nome do Senhor Jesus, que essa unção venha sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar sobre o tema, né? O que a Bíblia diz, amados, sobre alegria? O que a Bíblia diz? Eu escrevi aqui. É uma emoção que se manifesta quando está em comunhão com Deus e se tem a certeza de que Ele está no controle da vida. A alegria também é um fruto do Espírito Santo. Nossa, forte, né, amados? Ou seja, quem está com Deus, né? Quem está em comunhão com Deus, essa pessoa, dificilmente ela não vai ser uma pessoa alegre, né? Dificilmente ela não vai ser uma pessoa alegre. Só que a alegria também, amados, ela também se destaca lá nos frutos do Espírito Santo, né? Os frutos do Espírito Santo, para quem não conhece, tá lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Aí lá fala sobre os frutos, né? São 9 frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio e benignidade. Amados, os frutos do Espírito Santo são coisas que nós, cristãos, precisamos ter. Nós precisamos correr atrás, né? Nós precisamos alcançar esses frutos da nossa vida. Porque um crente, ele precisa amar, né? Ele precisa amar o próximo. Um crente, ele precisa ser alegre, amados, né? Para que tristeza, né? A gente precisa estar alegre, né? Quando a gente está na presença do Senhor, tem uma passagem que fala que a alegria do Senhor é a nossa força, então não tem por que estar triste, né? Tristeza, ela não vem do Senhor. Amém? A pessoa precisa ter paz. Amados, não tem coisa melhor na vida do que ter paz. Se você observar aqui, uma coisa vai levando a outra, né? É como se fosse uma cordinha, né? Os frutos do Espírito Santo. Uma coisa vai levando a outra, né? Paz, nossa, paz é uma das coisas que eu considero muito importante, porque uma pessoa que não tem paz é muito ruim, né? E uma pessoa que tem paz, meu Deus, não tem coisa melhor na vida não do que ter paz. Longanimidade, bondade, né? Fidelidade. Você tem que ser fiel, amados, né? Um crente, ele tem que ser fiel. É um fruto do Espírito Santo a fidelidade, sabia? Por isso que a gente fala tanto, né, sobre fidelidade, porque ele precisa ser fiel, ele precisa ter uma fidelidade, mansidão, né? Um crente não pode ser brigão, amados, pelo amor de Deus, né? Tudo se irritar, tudo querer brigar, né? Tudo tá ruim, reclamão. Não, amados, precisa ter mansidão, em nome do Senhor Jesus, né? As velhas coisas deixam para trás, em nome de Jesus. Nova criatura somos, né? Então a gente precisa ter essa mansidão.
Autodomínio, né? Domínio próprio é necessário, amados, né? Porque a gente não pode deixar que a carne nos domine, a gente precisa dominar a carne, né? A gente não precisa ter esse domínio. Então, é necessário o crente ter esse domínio em nome do Senhor Jesus e a benignidade, né? É isso, amados. Uma coisa complementa a outra, né? E tudo junto, no final, você vai ser o quê? Uma pessoa alegre, né? Juntando tudo, você vai ser uma pessoa alegre. Porque a alegria, né? Como eu já disse, é a nossa força, né? A alegria, ela nos traz um bem-estar maravilhoso, né? A alegria, uma pessoa que não é alegre, ela pode estar o quê? Ela pode estar numa depressão, né? Ela pode estar passando por uma fase de depressão, ela não consegue se alegrar, ela não consegue sorrir. A depressão, ela traz uma tristeza profunda e é algo, né, amados, que hoje em dia a gente ouve muito falar, né? É algo que eu e você, a gente não tá livre de ter uma depressão, né? É algo que não é brincadeira, né? Mas, amado, se você estiver, né, determinado a receber essa unção da alegria, né, em nome do Senhor Jesus, a depressão não vai chegar em você. Não vai, não vai, porque a alegria ela vai soltar na sua vida e a depressão ela não tem espaço em nome do Senhor Jesus, né? Amados, muita gente se entristece, sei lá, pelo luto. O luto é algo que tira a alegria, né? O luto, a saudade, né? São coisas que deixam a pessoa numa tristeza profunda, né? Mas, amados, quando você tem o Senhor, né, na sua vida, o luto, ele vem, ele machuca, ele dói, né? Ele não é fácil, mas você supera, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você tem essa unção, a gente consegue superar, a gente consegue passar. Porque nessa vida, amados, Deus fala, né, que nesse mundo nós teremos aflições, né? Então a gente vai ter momentos tristes. Só que essa tristeza, ela não pode prevalecer na nossa vida, ela tem que ser passageira. A gente não pode deixar que isso, como que eu posso dizer, vire uma raiz, né, dentro de nós, né? Principalmente na nossa mente, no nosso coração. Então é muito importante que a gente tenha essa alegria, né? Porque quando essa tristeza vier, né, ela vai ser passageira, né? Ela não vai ficar ali. Tem pessoas que vivem triste a vida inteira, mas eu tenho certeza que você conhece, gente, pessoas assim, né? É uma tristeza que nunca passa, né? Não tem nada que você faça para que aquela pessoa se alegre, né? Ela não consegue se alegrar porque aquela tristeza, ela já enraizou ali dentro dela. Ela já criou ali, ó, olha só, o oposto de alegria, né? Aflição, né? É uma pessoa aflita o tempo inteiro, né? É uma pessoa desgostosa. Tudo para ela não tá bom, né? Tudo para ela tá ruim. Ela não consegue se alegrar com nada. Por quê? Porque os olhos dela, a mente dela, não consegue ver o lado bom. Porque a alegria, a unção da alegria, quando ela entra na nossa vida, até das coisas ruins a gente consegue ver o lado bom. Aí você me fala assim, ai, Presidente Fabiana, de onde você tira essas coisas? Verdade, amados. Verdade. Olha, eu já passei por várias situações na minha vida de que eu podia me entristecer muito. Só que eu sempre olhei o lado bom daquilo. E aí, amados, aquilo ali não veio, não me trouxe uma tristeza profunda. Várias situações da minha vida. Ó, por exemplo, eu já bati o carro,
Bater carro, amados, é muito ruim, né? É uma sensação muito ruim. Sabe por quê? Porque a gente fica assim, eu poderia ter evitado. Por que eu passei naquele momento ali, naquele lugar? Se eu tivesse atrasado 5 minutos, adiantado. Você vem assim, uma série de coisas na sua cabeça, né? Porque você fica ali com um prejuízo, né? Mas, amados, eu bati o carro 2 vezes e eu glorifiquei a Deus porque não aconteceu nada comigo e nem com a outra pessoa, né? Já bateram o carro em mim, né? E eu agradeci a Deus porque não aconteceu nada comigo e nem com a outra pessoa, porque poderia ter sido pior. Então, essa unção da alegria, ela nos traz, né, algo que você vê a coisa de uma outra forma, entendeu? E aí você não cai numa tristeza profunda, né? Olha, uma vez o meu primo, eu estava lá na casa dele, né? E encostaram no carro dele. Esse homem chegou numa tristeza, mas uma tristeza profunda. Eu falei para ele assim: nossa, só encostou, isso aí você arruma. Mas assim, ele não tem essa unção da alegria. Então aquilo para ele foi assim algo, foi uma, como diz aqui, ó, o oposto, foi uma aflição, um desgosto, uma tristeza, um luto, um abalo, né? Foi, sabe, o oposto da alegria caiu tanto ali no coração e na mente dele que o semblante dele, né, era diferente, mudou, sabe? E eu falava para ele assim, primo, isso aí você conserta, né? Isso aí acontece, né? Só não bate carro quem não tem carro ou que não dirige, que o carro fica na garagem. Mas quando você sai na rua, você tá propício e tal, e conversando com ele, né, para ver se aquela tristeza saía ali do coração dele. Mas, amados, nós precisamos receber essa unção da alegria. Sabe por quê? Porque as coisas ruins, né, elas vão acontecer na nossa vida. Só que a gente não pode se entregar, né? Hoje uma amiga minha estava me falando que ela encontrou um primo dela num aniversário esse final de semana e ela falou que fazia muitos anos que não via ele. E aí ele contou para ela que ele está com diagnóstico de câncer na coluna, né? E que os médicos já falaram para ele que não tem cura e que ele tem pouco tempo de vida. E ela falou assim para ele, e ela falou que ele contava para ela, sorrindo, e ela falou assim: nossa, mas você não se abala, não, você não está abalado com isso, não ficou triste? Ele falou: não, prima, porque eu quero viver os últimos momentos da melhor forma possível. E o câncer, se eu me abalar, se eu me entristecer, eu vou muito mais rápido. Então eu vou enganar ele. E eu tô aqui alegre, feliz e vivendo cada minuto que eu ainda tenho. Você vê, amados? Olha só. O que é uma pessoa com a unção da alegria, né? É coisa linda, né? Mas tem pessoas que com um diagnóstico desse, ela não vive pouquíssimo tempo, porque infelizmente ela não consegue superar. Porque a tristeza, ela vem de uma forma muito forte, né? Abala todo o emocional, né? E ela não consegue. Mas ela me contando, eu falei assim, nossa, como ele é forte, né? Mas aí eu falei assim, eu acho que eu faria o mesmo. Eu falei para ela, né? Porque eu acho que eu viveria assim os meus melhores dias, né? Eu acho que eu ia viver assim o pouco de tempo que eu tenho, mas assim bem, alegre, né? Fazendo as coisas que eu gosto, sei lá, né? Amando as pessoas que eu amo. Eu ia fazer dessa forma também, né? Mas amados, é uma unção mesmo, né? É uma unção liberada por Deus, né? E que essa unção venha sobre a nossa vida.
para a gente não ficar, os opostos disso. É aflição, desgosto, luto, tristeza, abalo, adversidade, amargura, angústia, atribulação, comoção, consternação, contrariedade, contratempo, desagrado, desconsolo, desprazer. Meu Deus, é tanta coisa, né? Tanta coisa. Mas, amados, em nome do Senhor Jesus, que nenhuma dessas palavras, elas venham sobre a nossa vida, porque nós estamos vivendo, né, aí um propósito, né, que nós vamos ser ungidos, né, ungidos, recebendo um batismo, né, da unção, é um batismo com azeite nas nossas vidas, né, e nós precisamos de todas essas unções, porque é elas que vão nos fortalecer, né, é elas que vai nos abençoar, sabe? É com essas unções, amado, na nossa vida que a gente vai realizar os nossos sonhos. Porque lembre-se que a gente está construindo os nossos sonhos, né? A gente está vivendo aí um ano que a gente vai construir os nossos sonhos. E, amados, eu não tenho dúvidas, eu não tenho que eu vou viver os meus. E vocês também vão viver o de vocês, né? Porque a gente está subindo degraus, né? A gente está subindo aí cada mês um degrauzinho aí para a gente realizar. Tem pessoas que já até realizaram os seus, né? Tem pessoas que o que escreveu ali na sua carta já até realizou. Tem pessoas que tem coisas ainda para se realizar, não realizou tudo, né? E tem pessoas que ainda vai realizar. Sabe por quê? Porque tudo tem um tempo determinado no Senhor. Mas a palavra do Senhor fala que Ele ouve todas as nossas orações, né? E no tempo determinado, Ele vai realizar. Então, nós precisamos crer nisso, né? Em nome do Senhor Jesus. E aí, amados, a gente vai ter o quê? A alegria do Senhor. E aí, o que é semelhante à alegria? Eu escrevi algumas coisas aqui, né? É uma pessoa brincalhona, né? É uma pessoa divertida, né? Uma pessoa que não tem alegria é uma pessoa triste. E é muito ruim você estar do lado de uma pessoa triste, não é verdade? Uma pessoa triste, ela não consegue falar coisas legais, né? Ela não consegue se divertir. Por quê? Porque ela é triste. Então ela só vai falar tragédias, né? Coisas ruins, né? Ela não faz um ambiente legal. Uma pessoa alegre, né? Uma pessoa engraçada, né? Uma pessoa hilária, uma pessoa que sorri. Nossa, é tão gostoso, né? Uma pessoa, oi, tudo bem? Você dá um bom dia e você dá um sorriso, né? Tem pessoas, amado, que não conseguem dar um sorriso. Eu conheço pessoas assim, lá no meu trabalho, né? Tem pessoas que, sem mentira nenhuma, eu nunca vi dar um sorriso. Você fala um bom dia para a pessoa não levanta o rosto, né? Uma pessoa triste, que não tem uma unção dessa, ela anda olhando para o chão, ela não consegue olhar para cima, ela não consegue olhar para frente, né? Ela não consegue sorrir. Ela não consegue falar bom dia. Para ela é muito difícil, sabe por quê? Porque dentro dela nada tá bom. Vocês têm noção disso? Para que eu vou falar bom dia, né? Se meu dia, me perdoe da palavra, já começou uma merda. A pessoa já profetiza coisa ruim. E amados, em nome do Senhor Jesus, né? Vamos profetizar coisas boas. Olha, eu acordo de manhã, vou para o meu trabalho. Primeira coisa que eu faço, eu já vou agradecendo a Deus. Já vou agradecendo. Eu já agradeço porque eu acordei, né? Eu já agradeço porque eu tenho vida, né? Amados, eu tenho vida. Hoje de manhã eu estava pensando, né?
Eu estava ali indo para o meu trabalho, aí eu falei, ai, Senhor, obrigada, né, pela vida, por ter acordado, né? E tem pessoas que hoje nem acordaram. Obrigado pela saúde, né? Por eu estar indo para o meu trabalho, né? Obrigado, Senhor, por eu ter perna, por eu ter braço, por eu poder fazer as minhas coisas, né? Por eu poder ouvir, por eu poder enxergar, por eu poder dirigir, por eu poder se expressar, né? Porque, amados, tem pessoas que não fazem isso. Vocês têm noção, né? E mesmo assim, amados, tem pessoas que, por exemplo, não têm as pernas, mas elas têm a unção da alegria. E elas são alegres, né? Elas são brincalhonas, elas são divertidas, elas são hilárias, elas são brincalhonas. Mesmo assim, elas conseguem, por quê? Porque ela tem essa unção. E tem pessoas que têm tudo na vida, amados, é perfeita, só que ela não vê. Ela parece que ela anda no mundo, né? Como se fosse lá no início, né? Uma terra sem forma e vazia. Tem pessoas que estão vivendo assim. Elas não conseguem ver o lado bom da coisa. Porque para você ser alegre, né? Você precisa ver o lado bom da coisa, né? E qual que é o lado bom, Fabiana? Só a gente estar vivo já é bom. Só da gente ter Deus já é maravilhoso, né? Só da gente ter essa presença maravilhosa, né, que o Senhor nos traz, já é motivo de agradecer, já é motivo de ser alegre. Amém? Eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Eu escrevi aqui, o que é viver sem alegria? Que é viver sem alegria. Viver sem alegria é como existir sem sentir as batidas do próprio coração. Nossa, é forte, hein, amados? Né? É como se estivesse morto e vivo, né? Como se você, por exemplo, na sua mente você estivesse morto, você não ouve a batida do seu coração, mas você está vivo. É forte, hein? O impulso da expectativa, a força da esperança diária. Muito além do que podemos acreditar, há muitas pessoas que normalizam essa deficiência, limitando-se ao desânimo crônico. Tem pessoas que vivem assim, né, amados? Desânimo crônico. Tudo para ela não tá bom. Tudo para ela é motivo de reclamação, né? Tudo para ela é aquilo que eu falei, é como se ela vivesse lá no início do mundo, uma terra sem forma, vazia, escura. Ela não consegue ver, né? Que, por exemplo, hoje de manhã, quando nós acordamos, né? Tava um sol maravilhoso, um dia lindo, né? Um dia ensolarado, né? Um dia no qual o Senhor nos deu, né? Já é maravilhoso, não é? Só que a pessoa não consegue ver. A pessoa que vive sem alegria, ela vive no desânimo total. Infelizmente. Ela faz as coisas por obrigação. Ela não consegue fazer nada por prazer. E uma pessoa alegre, ela faz tudo por prazer. Se ela vai limpar a casa, é um prazer. Se ela vai fazer uma comida, ela faz com alegria, com amor, né? Se ela vai cuidar de um filho, meu Deus, é com alegria. Cuidar do seu marido é com alegria. Trabalho, do seu trabalho, oh meu Deus, obrigada pelo meu trabalho, eu vou fazer isso com alegria. É diferente, uma pessoa com desânimo, uma pessoa sem alegria, ela é desanimada o tempo todo. Em nome do Senhor Jesus, que isso não venha sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. E o contrário, que é o que nos causa alegria. Acredite-se que entre os responsáveis estejam os hormônios. Amado, sabia? Às vezes a gente precisa procurar um médico. Sabia que tem hormônios que faz com que venha essa tristeza? Às vezes você não sabe do que é, né? Você fala assim, meu Deus, não sei por que eu sou assim. É uma tristeza, é um desânimo, né?
É uma vontade de ficar deitado, de ficar dormindo. Será que eu tô ficando com depressão? Nada pra mim tá bom. Sabia? Tem pessoas que ficam muito mal-humoradas, meu amado. Nossa, mas a minha mulher é muito mal-humorada. Nossa, mas meu marido é muito mal-humorado. Sabia que isso pode ser hormonal? Tem alguns hormônios, né? Eu peguei aqui na internet: serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina. Isso aqui são hormônios da alegria. E se esses hormônios não estiverem ali no nível correto, não estiverem bons, você vai ter essa deficiência, né? Você vai, às vezes, por isso, amados, existem profissionais e a gente precisa ir atrás desses profissionais. Nós aprendemos isso, né? Encontro de mulheres que nós tivemos agora no final de semana, veio uma psicóloga, ela deu alguns toques pra gente, né? E ela até falou, gente, a gente precisa procurar os profissionais, eles existem para isso. Então, se você está passando, né, você fala assim, minha irmã Fabiana, eu vou para a igreja, né? Até me alegro quando eu tô lá, eu sinto o Espírito Santo, né? Eu gosto de ir para a igreja. Acho que ir na igreja ali, a comunhão, é o momento mais alegre que eu tenho na minha vida. Mas depois, meu Deus, eu não sei o que acontece comigo, é um desânimo, é uma falta de coragem de fazer as coisas, é vontade de matar alguém. Amados, é desse jeito. Eu também já senti essas coisas, né? E só que isso não é normal, meus amados. Isso não é normal. Então, se você está assim, pode ser que você está com um desses hormônios aqui, ó, alterados, né? Então, você precisa procurar um médico, você precisa explicar, né, o que você está sentindo, e aí você vai fazer um exame e você vai ser medicada, né? A gente precisa cuidar da saúde, né? Tem falta de algumas vitaminas no nosso organismo que causa, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler, né? Eu gosto muito de ouvir essa parte nutricional, essa parte hormonal. E eu sempre, né, sigo alguns médicos, eu suplemento algumas coisas na minha vida e realmente, amados, faz uma diferença muito grande, né? Eu tava com falta, por exemplo, de vitamina D, falta de vitamina do complexo B12. Eu já passei dos 40 anos. Quando você passa dos 40, né, as mulheres vão me entender, muitas coisas mudam na gente, no nosso organismo, né? A gente não é a mesma coisa, né? Falta algumas vitaminas, algumas suplementações. Aí você começa a suplementar, né? E você vê uma diferença muito grande, né? Experiência própria, né? Eu fui numa nutricionista, ela conversou bastante comigo, falei algumas coisas e ela falou assim, você precisa suplementar algumas coisas. E eu comecei a suplementar e assim, realmente algumas coisas eu vi que mudou na minha vida, o ânimo, a disposição ficou melhor e etc e tal. Então a gente precisa entender, né? Porque pode ser hormonal e você precisa procurar um médico. Outra coisinha aqui que eu escrevi: o que fazer quando se perde a alegria de viver, né? Meu Deus, é difícil, né? Quando se perde a alegria de viver, amados, aí você precisa entender a causa, né? Aí você pode procurar um psicólogo, um neurologista, um psiquiatra, tem que procurar um profissional, né, da área. E ele vai te orientar, né? Você vai conversar, ele vai te orientar, ele vai entender o seu caso. Às vezes você está iniciando aí uma depressão, né? E não é pecado não, amados. Tem tratamento e a gente precisa se tratar. A gente precisa entender, né? Tem coisas que precisam de tratamento. Às vezes aí, ó, é algo, né, que hormonal, você também precisa se tratar, né? E às vezes pode ser também espiritual. Então você precisa
entender, né? Qual é o momento que você está passando, né? O que foi que você passou? Foi uma decepção muito grande? Foi um luto, né? Foi uma traição? Uma decepção, um luto, uma traição, ela pode te tirar sua alegria, né? Ela pode acabar com toda a sua alegria. Tem pessoas que eram, fulano era tão alegre, mas infelizmente ela passou por um momento lá no casamento de traição, aquela pessoa acabou a alegria dela. Pode acontecer, né? Fulano era tão alegre, mas nossa, ela perdeu ali um ente querido e ela não consegue superar, porque foi de uma forma, né, pegou de surpresa. Pode acontecer, né? Nossa, a pessoa sofreu uma decepção tão grande. Tem decepções, amado, na vida da gente que é tão difícil, né? A palavra já fala decepção, né? E aí a pessoa não superou toda aquela alegria, aquela pessoa alegre, animada, ela caiu numa tristeza profunda. Então, amados, você precisa procurar, você precisa entender, né? Qual é a causa daquilo e procurar o especialista, né? Pode ser, né, hormonal, pode ser psiquiatra, psicólogo, né, resolver, ou pode ser espiritual também, né? Pode ser espiritual. Aí você precisa procurar o seu pastor, né? Precisa sentar com ele, conversar. E aí ele vai te orientar em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê, meus amados? Porque a gente precisa viver a alegria do Senhor na nossa vida. A gente precisa, né, receber esta unção em nome do Senhor Jesus, né? E eu creio, amados, em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar agora. Eu vou profetizar aí na sua vida. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, mas eu vou profetizar que essa alegria, que essa unção, em nome do Senhor Jesus, ela venha sobre a sua vida, né? Ela venha em nome de Jesus. Você precisa viver isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus, porque é isso que Deus quer, é isso que Deus tem preparado para nós. Né? É isso que Deus almeja em nome do Senhor Jesus na nossa vida, em nome de Jesus. E você vai viver. Vou colocar aqui um fundinho musical. Nem coloquei, né, pra gente. Vou colocar aqui pra gente estar orando em nome do Senhor Jesus. E eu creio que você vai viver essa alegria aí na sua vida. Eu creio que toda decepção, né, toda humilhação, talvez você passou por um momento de humilhação muito grande e isso está te causando aí uma tristeza profunda. Aquela pessoa alegre que você era, você não consegue mais. Aí você fala assim, presbítera Fabiana, eu era alegre, né? Só que a decepção foi muito grande, né? E é isso, amados, o inimigo, ele pega essas brechas, sabe? Né? Para o quê? Para nos destruir, para nos tirar a nossa alegria, a vontade de viver, para tirar, amados, tirar todos esses frutos aqui que nós falamos do Espírito Santo, né? Que é o que nos traz a alegria, mas ele não quer que nós vivemos isso. Aí ele vai lá e pega uma brecha, né? Uma decepção, uma desilusão, né? Um luto, uma traição, uma mentira, né? Às vezes falaram algo da sua vida, né? E não é verdade. Isso mexe muito com a gente. Eu já passei por isso, né? A pessoa inventar algo, né, sobre a sua vida e ela, tipo assim, você não tem nem como se defender porque a pessoa ela é tão convicta daquilo e aquilo vai te trazendo uma tristeza. Porque aí o inimigo, ele vai ali, né? Ele entra, né? Tem pessoas que não estão nem aí, né? Tem um ditado que fala o que quiser, né? Mas falem de mim. Por quê? Porque aquela pessoa, nada vai abalar. Ela não consegue levar aquilo pro coração,
ela tem a consciência tranquila e vida que segue. Ela está errada? Não. Agora tem pessoas, amado, que quando você fala, né, algo, né, uma mentira, nossa, aquilo ali abala, aquilo ali tira toda a alegria dela, né? Mas em nome do Senhor Jesus, hoje nós vamos receber, em nome de Jesus, né, a unção da alegria sobre a nossa vida. Eu profetizo na vida de cada um que vai ouvir essa mensagem, porque o inimigo ele não tem poder de tirar a nossa alegria, em nome do Senhor Jesus. Pelo contrário, a alegria do Senhor está vindo sobre nossa vida hoje. Em nome do Senhor Jesus, que nada venha nos abalar, que nada venha nos tirar essa alegria, né? Porque o Senhor é conosco e Ele não vai permitir que nada venha acontecer. Em nome do Senhor Jesus, pelo contrário, nós estamos aí, Senhor, em nome de Jesus, alegres e felizes, porque nós estamos em construção. Nós estamos em construção de uma mudança de vida, porque nós estamos realizando os nossos sonhos, em nome do Senhor Jesus. E nessa construção, nós vamos estar alegres, porque nós estamos recebendo a unção da alegria, e nada vai nos abalar, e nada vai nos tirar essa alegria, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo na vida de cada irmão e cada irmã que vai ouvir essa palavra, que a alegria do Senhor é a sua força, irmão. Não deixe que nada te abale. Não deixe que nada venha tirar a sua alegria. Pelo contrário, comece a olhar a vida diferente. Comece a olhar as coisas ruins, mas comece a olhar com olhos diferentes. Comece a olhar o lado bom da coisa, em nome do Senhor Jesus. Amado, não tem nada nessa vida que Deus não venha nos ajudar, que Deus não venha resolver, que Deus não venha nos dar força, em nome do Senhor Jesus, porque a alegria dele é o que nos traz a força. Oh, amados, não permita nada venha abalar a sua vida, pelo contrário, né? Que a alegria venha sobre você, né? Em nome de Jesus, seja alegre, dê risada, não permita que ninguém venha falar alguma coisa, em nome do Senhor Jesus, né? Tem pessoas que são tão amargas, tem pessoas que são tão tristes que a nossa alegria faz mal, né? Tem pessoas que falam assim, ai, por que você sorri tanto? Por que você dá tanta risada? Porque você é alegre? Porque você é assim? O que você tem de tanto para ficar alegre? Oh, amados, nós temos o Espírito Santo do Senhor. Nós temos esse fruto na nossa vida. E em nome do Senhor Jesus, esse fruto vai nos fortalecer. Esse fruto vai ser renovado hoje para a honra e a glória do Senhor Jesus. Senhor, abençoe, Senhor, as nossas vidas. Que essa alegria nunca venha faltar para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a vida de vocês. E que essa alegria venha transbordar na vida de cada um, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. E que Deus venha abençoar a vida de vocês. Amém? Beijo, fiquem na paz do Senhor.